Graça e paz, meus irmãos, são bem-vindos ao nosso estudo bíblico das últimas coisas, do livro da Revelação. E antes de introduzirmos o capítulo 6 do livro do Apocalipse, nós precisamos estabelecer uma base, um fundamento na profecia do livro de Daniel, que nos ajudará a entender bem o livro do Apocalipse, não só o capítulo 6, mas também os versículos que virão a seguir. E no livro de Daniel, nós vamos começar com o capítulo 2 e o capítulo 7. E nós precisamos dar uma atenção sobre o que é mencionado ali nesses dois capítulos. Esse capítulo 2 ele tem uma visão profética, e essa visão profética do tempo dos fins, ela é paralela com a visão também do capítulo 7. O capítulo 2 trata-se de um sonho de um grande rei, rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor. E esse sonho está ali no capítulo 2, versículos de 1 a 9, e onde diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. E eles vieram se apresentar diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, que vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que me podeis dar-lhe a interpretação. Os magos e encantadores e feiticeiros e caldeus de todo o Império Babilônico compareceram ali diante do rei Nabucodonosor. E eles tiveram uma confrontação pelo rei Nabucodonosor. Eles se viram numa situação muito difícil, porque o que o rei pedia era algo impossível. E no versículos 10 a 12 diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, grande e poderoso, que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. O que os magos estavam dizendo? Olha, nunca se pediu a ninguém, mesmo que fosse um rei muito poderoso, que alguém dissesse o que o rei sonhou e depois desse a interpretação. Mas Nabucodonosor havia dito para eles: olha, se eu contar o meu sonho, vocês vão combinar entre vocês palavras mentirosas e vão dar uma interpretação, e eu não tenho como dizer que não é aquela interpretação. Então, o que ele pedia é que eles dissessem o que ele sonhou. Se eles conseguissem dizer a ele o que ele sonhou, aí ele acreditaria na interpretação. Mas eles não podiam fazer isso.
e dizem: olha, só os deuses, esses não moram com os homens. Isso deixou o rei muito irado, muito enfurecido, e ele deu uma ordem para que matassem todos os sábios da Babilônia. Uma ordem muito dura, né? Muito expressa, difícil. Esta ordem incluiria também Daniel e os seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles eram sábios da Babilônia também. Isso seria uma situação muito difícil, né? Notem o que diz aí os versos 13, agora 18. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que signasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. São os nomes hebraicos e são os nomes que os babilônios deram para eles, né? Seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A vida deles estava em risco também. E a primeira ação deles foi de orar. Eles se colocaram em oração diante do Deus dos céus, para que suas vidas fossem poupadas. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Então ele ora e Deus revela. E Deus diz o significado daquele sonho. E Daniel glorifica a Deus. Ele exalta o nome de Deus. Versos 20 a 23 descreve essa exaltação. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Não há nada oculto, não há nada escondido diante de Deus. Aquele que perscruta todas as coisas, até o sonho de um rei no seu leito. É isso que Daniel está dizendo. E nos versos 24 e 25, ele procura o carregado do rei, Arioque, e conversa com ele. Versos 24 e 25. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, aquilo que Daniel estava propondo não apenas livrava ou protegia a vida deles, mas de todos os sábios também. E ele pede que ele fosse introduzido à presença, o que de fato aconteceu. Verso 25 escreve isso. Então, Arioque, depressa, que a ordem era urgente para executar os sábios de Babilônia, introduziu Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, qual revelará ao rei a interpretação. É isso que foi dito ali, né? Revelará ao rei a interpretação. Aí o verso 26, Daniel comparece na presença do rei. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, nome que os babilônios deram a ele: podes tu fazer-me saber o que vi um sonho e a sua interpretação? Notem que a tarefa era bem difícil, né? Muito difícil. Ele tinha que dizer o sonho e a interpretação. Para Daniel era impossível, mas para Deus não. Foi Deus que revelou o sonho e Deus que deu a interpretação.
Verso 26 nós já lemos, agora vamos ler os seguintes até o verso 31. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. É impossível ao ser humano. Mas há um Deus no céu. Ele testemunha sobre esse Deus, que era o seu Deus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Guarde bem essa expressão. O sonho tinha a ver com os últimos dias. Então, através do sonho, Deus fez saber a Nabucodonosor o que haveria de ser nos últimos dias. Teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daniel passa a descrever o sonho que Nabucodonosor teve. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Ele estava pensando sobre o reino dele, o domínio dele, até quando duraria e o que viria depois. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Ele dá glória a Deus, né? Ele não pega aquela glória para si. Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, sonho, uma grande estátua, e esta que era imensa, muito grande, enorme, e de extraordinário esplendor, magnífica, estava em pé diante de ti. Nabucodonosor era pequeno, diminuto diante da estátua, e a aparência era terrível. Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor, tremeu diante daquela visão. É isso que Daniel está dizendo, que esse foi o sonho. E ele vai dar a interpretação a Nabucodonosor. Ele começa dizendo, né, na parte a cabeça era de fino ouro. Ele está descrevendo a estátua. Essa estátua, ela era composta de diversos metais, metais diferentes. Mas a cabeça era de puro ouro, fino ouro. E nos versos 36 a 38, nós estamos pulando algum aqui, né? Daniel fala assim: este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, Nabucodonosor, rei de reis, porque ele havia conquistado muitos reinos, dominava sobre eles, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Ele não conseguiu com a sua própria força, com a sua própria capacidade, com seus exércitos, mas o Deus do céu, aquele que governa sobre todos os reinos, é quem deu a Nabucodonosor. Deu o reino, poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, todos os que foram submetidos ao seu reinado, onde quer que eles habitem, várias nações de vários lugares, e sobre os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de um. Aqui começa a revelação do sonho e da profecia que se refere aos últimos dias. Essa grande estátua do sonho de Nabucodonosor, ela se refere ao domínio dos gentios sobre o mundo e também sobre os judeus, é claro. E Deus está revelando através de Daniel que o domínio dos gentios inicia-se com o reino babilônico, na pessoa do rei Nabucodonosor. E cada parte da estátua vai dar uma sequência histórica de impérios que sucederam até um império final, representado pelos pés dessa estátua. Então começa com a cabeça, desce por peito, os braços, quadris e ventre, pernas e pés da estátua. Tá? Os pés representam o último império dos gentios, ou a plenitude dos gentios. E nessa época, representada pelos pés da estátua, que será também o Império Mundial, como a cabeça representou o Império Mundial, peito, os braços, dentro os quadris e as pernas, esse representado pelos pés da estátua também será um Império Mundial, que será suplantado por um outro reino, um outro rei, que não é dessa terra. E esse reino será eterno.
Então começou aí a descrição da interpretação desta visão que Nabucodonosor teve. Agora voltem lá para o versículo 32, parte B agora, nós lemos só a parte A na primeira vez, agora vamos ler 32, aí diz assim: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata. Peito, braços de prata. 39, versículo A parte A, aí diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Notem que há uma depreciação dos metais, né? A cabeça é de ouro puro, mas o peito e os braços são de prata. Não tem o mesmo valor. A prata é valiosa, mas ela não tem o mesmo valor do ouro. O simbolismo aí é que levantaria-se um outro império não tão poderoso, não tão glorioso, não tão dominante como foi o Império Babilônico na pessoa de Nabucodonosor. É esta a referência que está sendo feita aí, né? E nós sabemos historicamente que o império que se levantou após o Império Babilônico, o Império Mundial, foi o reino dos Medos e Persas, e representado aí pelos dois braços, né? Os Medos eram um povo, os persas eram outro, e eles estavam unidos pelo peito, fizeram uma aliança comum contra um inimigo comum, que era o Império Babilônico, e eles derrotaram o Império Babilônico e assumiram o governo mundial no lugar deles. Ciro, né, e Dario, os persas e os medos, e o Império dos Persas, o domínio dos persas, ele foi mais duradouro e mais poderoso, porque os persas eram mais poderosos que os medos. Mas nessa aliança eles derrubaram o Império Babilônico. Então notem que está descrevendo o domínio dos gentios sobre o mundo, impérios mundiais, e o Império Babilônico foi sucedido pelo Império Medo-Persa, tempo dos gentios. É isso que está em foco aí. Mas depois ele fala sobre outra parte da estátua que foi vista em sonho por Nabucodonosor. Isso está na parte C, verso 32, e também 39, parte C. Ele começou dizendo que a cabeça era de ouro fino, ouro puro, Império Babilônico, peito e braços de prata, Império Medo-Persa, e agora o ventre e os quadris de bronze. E no versículo 39, no mesmo capítulo 2 de Daniel, ali está assim, né? E um terceiro reino, depois de ti se levantará outro reino, Império Medo-Persa, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, ou pobre, né? Então, os quadris e o ventre da estátua de bronze, ou pobre, depende da tradução, representam o Império Grego, que sucedeu o Império Medo-Persa. Notem que o decréscimo dos elementos, dos metais, continua, né? Ouro mais valioso que prata, prata mais valioso que bronze. O Império Grego, embora tenha sido rápido, né? 12 anos, Alexandre o Grande conquistou todo mundo conhecido. Não foi um império tão poderoso como o domínio dos persas, dos medos, como Ciro e Dario, e muito menos comparado ao império de grande Nabucodonosor. Aí a sequência das partes da estátua e da interpretação que Daniel está dando. Mas Daniel continua aí no versículo 33, agora 2:33, verso, a parte A, as pernas de ferro. Aí ele menciona outra parte da estátua que representava outro império mundial e era composto de ferro, as pernas de ferro. E o verso 40, se referindo a esse quarto reino, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. As duas pernas representam o Império Romano, que veio
duro como ferro, né? Conquistando com as suas legiões, na sua dureza e quebrando todas as coisas, fazendo em pedaços, esmiuçando. E esse império se dividiu posteriormente, né, em ocidental e oriental. Ele foi dividido. Mas esse império, ele tem um prosseguimento, porque ele vai até os pés. O ferro está nas pernas, mas o ferro também se estende e avança até os pés. E é exatamente isso que Daniel fala, nos versos 41 a 43, dando a interpretação da última parte da estátua, a base da estátua, os pés da estátua. Preste atenção aí na leitura, no verso 41, diz assim, eu vou ler o 33 também, no final diz assim, o 32 falou, a cabeça de ouro puro, peito, braço de prata, ventre, quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então há uma fragilidade na estátua, um ponto fraco, né? Um calcanhar de Aquiles na estátua, que é essa mistura heterogênea, não é uma mistura homogênea, o ferro não se mistura com o barro, ele facilmente se quebra, né? Quando se bate ali, o barro vai partir. Então, esse quarto império aparece aí, versículos 41 a 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, esse que começa lá nas pernas, mas estende até os pés, em parte de barro e de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de ludo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, né, uma aliança, uma união, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então, a fraqueza. Barro, ele é o homem. O homem foi feito do pó da terra, barro. Então, a fraqueza do reino está exatamente na pessoa do homem. E aqui é uma referência ao anticristo, reino do anticristo. Esse império romano que não foi vencido, não foi conquistado por nenhum outro império, ele será restaurado no futuro nessa forma dos pés, ferro e barro. A União Europeia é o Império Romano. As nações que compõem a União Europeia são os descendentes dos romanos. E esse império constituirá um imperador mundial, assim como foi Nabucodonosor, como foi Ciro e Dario, como foi Alexandre o Grande, como foram os Césares. E esse será o anticristo, representante de Satanás na terra, reinando sobre todo o mundo. E é bem o final do tempo dos gentios. Mas é a parte frágil. É bem nesse momento em que há a destruição da estátua. Veja os versos seguintes agora. Eu vou voltar aqui primeiramente, verso 34, depois dele mencionar a última parte da estátua, os pés, em parte de pé, em parte de barro. Ele diz assim: Olha, rei, quando você estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Não foi ação humana, não foi intervenção humana, mas divina. E feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O ponto fraco da estátua estava ali nos pés, ferro e barro. E esmiuçou os pés, toda a estátua veio abaixo, era enorme, né? Muito grande, pesada. E aí foi esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. O vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Notem o que está escrito aqui. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos representa Cristo, a pedrinha angular, e ela fere a estátua nos pés de ferro e esmiuça tudo. Então, todo o domínio dos gentios veio abaixo. Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Ciro, Dario, os imperadores romanos,
Toda a época dos gentios será suplantada, será vencida, que virá um reino que suplantará todos esses reinos. Assim como a estátua toda representa impérios mundiais, a pedra também representa o império mundial. A pedra não faz parte da estátua. A pedra, ela vem de encontro à estátua e ela esmiuça tudo. O verso 35, finalzinho, diz assim, eu vou ler um pouquinho antes, diz que tudo aquilo, todas as partes da estátua fizeram como uma palha. O vento leva. Aquela palha que sobra da colheita, aí vem a época do vento, a época do estio, onde não chove mais, né? E o vento leva aquilo e ninguém sabe para onde foi. Ou seja, os reinos desse mundo cairão no esquecimento. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, uma pedra pequenininha, que veio na sua primeira ocasião como um filho do carpinteiro, humilde que entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Virá outra vez, mas não como uma pedrinha, mas um grande promontório, um grande rochedo. E essa pedra se torna em grande montanha que enche toda a terra. O reino dos céus que foi oferecido na época que Jesus esteve aqui, de maneira singela, né, pequena, não percebida, será estabelecido na sua volta e será um reino mundial, milenar e eterno. Por isso que diz que se torna em grande montanha e enche toda a terra. E agora eu volto ali, nós havíamos lido 43, onde fala que ferro e barro se unem mediante casamento, uma aliança, mas não se ligam, porque no ferro não se mistura com barro. Aí diz assim, mas nos dias desses reis, que reis? Nós estamos falando dos pés da estátua. Estamos falando ali de um reino estabelecido por 10 poderes, 10 governantes, que são representados pelos 10 pés da estátua. Então, esses poderes, eles estabelecem um líder acima deles. Esse líder é o anticristo. Mas os 10 dedos da estátua representam 10 reinos, 10 reis, 10 poderes, 10 governantes. Nos dias desses reis, os pés, né, o final do domínio dos gentios sobre a terra, o Deus do céu suscitará um reino. É a mão que corta a pedra sem auxílio de mãos humanas. Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse vai permanecer para sempre. Esse é o reino de Cristo, que começa no milênio, mas adentra a eternidade. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Ninguém terá lembrança deles mais, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha que afirmação maravilhosa, né? Que afirmação importantíssima. Agora notem o versículo 45, e vou mudar o slide. A pedra cortada sem auxílio de mãos representa um reino mundial. Verso 45 dá essa interpretação. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou ferro, bronze, barro, a prata e o ouro, grande Deus fez saber ao rei o que há de futuramente ser, certo sonho e fiel à sua interpretação. Aí está um reino que jamais passará, um rei que será para sempre, jamais será deposto do seu trono. E o versículo 46 diz que o rei Nabucodonosor se prostrou, se inclinou, rosto em terra, diante de Daniel, ordenou que lhe fizessem oferta de manjares suaves, perfumes ao Deus dos deuses, né? Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel, deu muitos grandes presentes, pôs por governador de toda a província da Babilônia, fez chefe supremo de todo o sábio da Babilônia, e a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, notem aqui que a estátua ela tem uma representatividade, né? Ouro,
a cabeça de ouro. À direita você vê o Império Babilônico, mais ou menos no período de 626 a 539 a.C., sucedido pelo Império Medo-Persa, representado pelo peito e os braços de prata, 539 a 330 a.C. Depois, dominado pelo Império Grego, com Alexandre o Grande, representado pelo vento e quadris de bronze, 330 a 146, e vencido pelo Império Romano, 146 a.C., né? Em 395 houve a separação, em 2 e 1456 a queda, não a conquista, não o domínio do outro império, mas ruiu por dentro. A Roma caiu por dentro. E o ferro e barro lá nos pés, né? A Europa moderna, né? A União Europeia, a figura dos seus 10 reis, representado pelos 10 dedos, trazendo sobre o mundo um novo governante, um novo imperador, e esse imperador é o anticristo. Tá bom, nós temos aí agora uma introdução a Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Você pode ir para Daniel capítulo 7, nós vamos ter também um sonho, uma visão, agora não de Nabucodonosor, mas do próprio Daniel. Então, a chave para entender Daniel 7 está em Daniel 2. São duas divisões paralelas e ambas dão um panorama do futuro, eventos escatológicos, eventos proféticos. Notem aí no quadro, né, paralelo entre Daniel 2 e Daniel 7. Primeiro, Daniel 2, sonho dado a Nabucodonosor. Daniel 7, sonho dado a Daniel. Nabucodonosor viu no sonho uma estátua com metais diferentes. Daniel vê animais com chifres, chifre representando poder. A visão de Nabucodonosor no sonho é uma visão mais política, o domínio sobre o mundo, e a visão de Daniel é uma revelação mais moral, espiritual, né? A influência sobre as nações, tendo esse foco aí. A visão de Daniel, capítulo 7. Daniel vê os animais. Olha aí no capítulo 7, quando fala aí, né? É uma continuação do capítulo 2. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. É importante lembrar que essa revelação foi dada 60 anos depois do sonho de Nabucodonosor. Mas os mesmos impérios estão aqui representados agora, não por parte da estátua, mas quatro animais: um leão com asas, um urso, três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e um animal espantoso, um animal terrível que não dava para ser comparado a nenhum animal conhecido, muito diferente de todos os animais. Primeiramente, nós temos a figura do leão. Daniel continuou falando, no versículo 2, falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar, como se Daniel tivesse ali às margens do mar Mediterrâneo, que era conhecido como Mar Grande na antiguidade, e de repente ele vê os ventos vindo de quatro direções, agitando o mar. Mar, no livro de Apocalipse, representa as nações que estão sempre agitadas. Se você me acompanhar lá no livro do Apocalipse, você vai lá no capítulo 13. Capítulo 13, você vê João escrevendo o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, e 7 cabeças sobre chifres. Então, das nações gentias é que saem esses animais que surgem ali, representando o domínio dos gentios sobre o mundo, sobre os judeus também. Então, aqui
No capítulo 7, esse animal, como o leão, que tinha asa de águia, representa o rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro da estátua. Por isso que tem um paralelo aí, né? O leão com asas à esquerda e a cabeça de ouro do lado direito. É o mesmo sentido, mesmo significado, né? Que está aí. Então, o leão, Daniel 7,4, tinha asa de águia, enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em dois pés como homem, que lhe foi dado a mente de homem. Aqui tem muita coisa falando sobre o leão. Asas se refere à velocidade de conquista, como o Império Babilônico, através do Nabucodonosor, foi conquistando todo mundo naquela época. Mas aí é dito que ele tinha asas, né? E essas asas foram tiradas. Aqui fala da loucura de Nabucodonosor. Quando ele estava sobre seu palácio, olhando, e aonde ele conseguia enxergar, ele era tudo dele, e ele se orgulha, e ele consigo mesmo, ele declara que tudo aquilo foi ele que conseguiu. Sentiu-se como um deus ali. E ali foi tirado o trono dele, né? Pela sua loucura, ele sofreu de uma doença que ele ficou como um animal, com mente de animal. Por 7 anos ele pastou junto com os animais, cresceram-lhe os pelos e as unhas, e ele ficou irracional ali por aquele tempo. Até que reconheceu, depois de 7 anos, que o Senhor é o Altíssimo, dono de todos os reinos e o dá a quem quer. Então aí a referência que foram arrancadas as asas foi o declínio de Nabucodonosor, mas depois de um tempo posto em dois pés, voltou a ser homem, voltou-lhe o juízo, o raciocínio, e lhe foi dado a mente de homem. É essa a referência que está aí, né? Agora, por que um leão? Aqui nós temos algumas referências que nos ajudam a entender um pouco isso, né? A primeira delas está em Isaías 5,29, se referindo ao rei da Babilônia, aos caldeus, como um leão. Isaías 5,29 diz: seu rugido é como o do leão, ruge como filho de leão, e rosnando arrebata a presa e a leva, e não há quem a livre. Também Jeremias 4,7: já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Profecia de Jeremias contra o povo de Israel. Então, o leão já subiu, rei que domina sobre as nações, já saiu de lá. Também no livro do profeta Jeremias, ainda no capítulo 50, versículo 17, onde diz assim: Cordeiro desgarrado é Israel, os leões. Aqui ele faz uma ligação do leão também à Síria, que também dominou sobre Israel. Os leões afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria. Os assírios vieram e devorou Israel. Depois veio Nabucodonosor, o outro leão, e desossou, né? Comeu o restante, a carniça, né? O que sobrou. Então, novamente, a comparação aí a leão. Jeremias 48:40, porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia. Por isso que o leão tinha asa de águia, ou seja, bem rapidez. Estenderá suas asas contra Moabe, ao norte de Israel. Estender as asas significa dominar, conquistar. Isso um leão com asas de águia. Ezequiel 17:7, houve uma grande águia de grande asas, cheia de penas, aí falando sobre Nabucodonosor e o Império Babilônico. E eis que a videira, Israel, lançou para ela as suas raízes, e pensou ter algum apoio, alguma firmeza em Nabucodonosor. Estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio para que a regasse. Quis uma aproximação, mas foi conquistado, dominado e levado em cativeiro. Não encontrou em Nabucodonosor o que poderia encontrar só em Deus mesmo. Abacuque 1,6,7, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Conquista. Eles são pavorosos e terríveis, eram cruéis. Criam eles mesmos seu direito, criavam suas leis e a sua dignidade. Era assim, né? E Abacuque também 1,8.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, mais ferozes do que o lobo. Ao anoitecer são os seus cavaleiros. Disparam-se por toda parte. Seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Novamente, veja, primeiro o leão com asas de águia, rapidez e rapidez na conquista, desolação em todas as terras que eles conquistaram. Muito bem, aí Daniel continua escrevendo o seu sonho, versículo 5 do capítulo 7. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre um de seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Note que são animais que causam destruição, que representam esses impérios. O urso, que se levanta de um dos lados, ele representa o peito e os braços de prata. Então, o leão era a cabeça de ouro da estátua, o urso é o peito e os braços de prata. E o império que sucedeu o Império Babilônico foi o Império Medo-Persa. O fato dele se levantar de um lado mais do que do outro fala de um reino mais poderoso que o outro. Mesmo que houvesse uma aliança, os persas foram mais poderosos que os medos. Então, o urso representa o Império Medo-Persa, corresponde ao peito e os braços de prata aí. Versículo 5, né? Que diz isso, né? Olhando, eis o segundo animal, semelhante ao urso, qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. As três costelas representam as três principais conquistas do Império Medo-Persa, né? O Egito, a Lídia e a Babilônia. E, como eu havia dito, levantar-se de um lado representa um lado mais poderoso que o outro, ou seja, os persas mais poderosos do que os medos. O terceiro animal, versículo 6. Depois disso, continuei olhando e aqui eis um outro. Bom, deixa eu dizer antes de ler o versículo que o terceiro animal, leopardo, com quatro cabeças e quatro asas, representa o vento e os quadris de bronze, que nós vimos na estátua, é o Império Grego, que sucedeu ao Império Medo-Persa ali. Agora sim, Daniel 7,6. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também esse animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio, mais rápido ainda que o Império Persa. As asas representam maior rapidez nas conquistas. E em 12 anos, Alexandre o Grande conquistou todo o mundo conhecido. E as quatro cabeças indicam a divisão do império após a morte de Alexandre. Alexandre morreu novo. A história diz que ele morreu talvez de tifo, então cirrose, e com 33 anos de idade. E ele foi sucedido por quatro generais, os principais generais, que dividiram o império dele dessa forma. O Egito ficou com um, Macedônia com outro, Síria com outro e Ásia Menor com o outro. Por isso as quatro cabeças ali desse império. Mas aí vem um outro império que é um animal espantoso, né, que corresponde aos pés de ferro e às pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Como eu disse lá na estátua, ele se estende para o futuro, esse império. É o animal espantoso, que não havia um outro semelhante para ser comparado. Então, esse quarto animal, ele aparece aí, né? Daniel 7,6. Ele sucede, né? O império aqui. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, qual tinha grandes
dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Agora veja, os versos 10 em diante, quando fala assim: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares o serviam, miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal, se abriram os livros. Está falando de Deus, né? Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, volta de Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, Deus Pai, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. É a pedra pequena que cresce, se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões na minha cabeça me conturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Cabeça de ouro da estátua, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e bronze. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, nós vamos reinar com ele, com Cristo, pequena pedra que se torna uma grande montanha. E o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés que sobejavam. A respeito também dos 10 chifres, que corresponde aos 10 dedos da estátua, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual três daqueles chifres que tinham olhos, uma pequena boca, e falava insolência e parecia mais robusto que seus companheiros. Os 10 chifres sobem um pequeno, né? Os 10 poderes, os 10 reinos, colocam um líder sobre eles, o chifre pequeno, que é o anticristo, que é o barro, né? Ali, pé da estátua. E ele vem com a boca que fala insolência. E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. O anticristo persegue os santos no período da grande tribulação e prevalece contra eles, manda prender, manda matar. Até que veio o ancião de dias, Deus Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram um reino milenar, Cristo vem para reinar. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, 10 dedos da estátua, 10 chifres do animal espantoso, 10 poderes, 10 governantes, 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, do anticristo, lá no final, os pés da estátua. E depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 deles. O chifre pequeno, que sobressai sobre 3 daqueles poderes. A Bíblia não fala, não tem a interpretação de quem serão esses 3, né? Dos 10. E esse chifre pequeno, que representa o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo. Chifre é poder, poder que se levanta. E ele blasfema contra Deus, magoará os santos, perseguirá, matará, santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele faz uma mudança completa. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. 1 mais 2, 3, 3 e meio. 3 anos e meio da grande tribulação haverá perseguição e martírio. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Apocalipse 19, Cristo volta, julga o anticristo e o joga junto com a besta, falso profeta, no abismo, lago de fogo. O reino e o domínio, verso 27, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe
obedecerão. Então, esse quarto animal é seu poder. Surgiu depois da Grécia, Império Romano, é terrível, espantoso no seu primeiro formato e mais ainda no seu segundo, né, lá nos pés. É um poder violento que fazia em pedaços seus inimigos com a força do ferro. Assim foram os romanos, assim foram as legiões romanas. E ele permanece até o fim do tempo, embora numa outra forma, né, na forma da União Europeia, que era o romano restaurado, colocando um líder mundial como o anticristo. Então, esse quarto animal, ele tem 10 chifres, que corresponde aos 10 dedos da estátua. No meio dos 10 chifres, desses 10 poderes, surge um chifre pequeno que derruba 3 deles, 3 poderes. E notem que o chifre pequeno é parte desse quarto animal, ou seja, vem do Império Romano restaurado, o anticristo. Não vem dos judeus, vem dos gentios. E ele é destruído, ele é vencido no estabelecimento do reino eterno de Deus. Apocalipse 19, Cristo volta e vence o anticristo, vence as nações. É isso que está dizendo aí. Então, quais as características do chifre pequeno? Representa o futuro anticristo. Ele sai dos 10 e abate 3 deles. Chifre, juízo e rei. Olha a referência aí, né? Tudo isso no tempo do fim. O chifre pequeno, com poder, é pequeno porque o poder dele é pouco tempo, apenas 7 anos, por isso que é pequeno. É um poder filho de Satanás, mas é por pouco tempo, apenas 7 anos. É o chifre pequeno que ele blasfema, ele persegue, e aí vem o julgamento sobre ele, tira o domínio dele, e o reino é estabelecido. Então, a volta de Cristo se dará na época em que o anticristo estiver reinando, na época dos pés da estátua, na época do animal espantoso, na época do chifre pequeno. Aqui temos uma figura que vai fazer agora o paralelo. Na esquerda nós temos uma numeração e a estátua, a grande estátua do sonho da Nabucodonosor. No centro nós temos a visão de Daniel, o sonho de Daniel, os 4 animais que saíam do grande mar, e a correspondência, né? Cabeça de ouro, leão, Babilônia, peito e braço de prata, urso, Medo-Pérsia, ventre e quadris de bronze, leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a Grécia, as pernas e os pés, o animal espantoso, o Império Romano e especialmente na sua última forma, dos 10 chifres, do chifre pequeno, o Império Romano restaurado, o Império. Então essa parte aqui ela é muito importante para nós entendermos o capítulo 6 em diante de Apocalipse. Muito importante. Ainda nós teremos, antes de entrar no capítulo 6, nós vamos estudar o capítulo 9 de Daniel, especialmente dos versículos 20 até o 27, quando fala das 70 semanas. É importante essa base profética para entender por que a grande tribulação dura 7 anos. Por que não 8? Por que não 6? Por que 7 anos? Porque é a semana de anos. A semana de anos corresponde a 7. É como se a segunda-feira fosse um ano, terça-feira 2, quarta 3, né? E vai até chegar no domingo. Cada dia correspondendo a um ano, 7 anos, semana de anos. Nós vamos dar toda a base, né, de semana de anos, indo lá para Gênesis, capítulo 29, Levítico, capítulo 25, e aqui também, capítulo 9, Daniel. E até lá, próxima oportunidade, onde vamos estudar sobre a profecia das 70 semanas, e daí então voltar ao livro do Apocalipse, capítulo 6, e continuar até o final. Deus nos abençoe.